Agora abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 3. Estamos em nossa série do Advento. Chegamos no capítulo 3 de Ruth. Dessa vez vamos ler o capítulo inteiro, não é um capítulo longo. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que seja feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? E eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deitar, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me dissestes farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que a mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, que é pobres, que é ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando em casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: Não voltes para a casa de tua sogra sem nada. Último versículo. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos falar com Deus. Pai querido, nessa manhã estamos diante de um texto difícil, daqueles que nós temos a exata noção de nossa limitação de compreensão e precisamos mais ainda do Espírito Santo nos fazendo entender, nos dando iluminação, Pai. Que seja assim mais uma vez essa manhã. Que a tua palavra, iluminada em nossos corações, sirva para a edificação da tua igreja e para a exaltação do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a terceira mensagem no livro de Ruth, e até aqui nós temos visto a mão da providência agindo poderosamente em favor de Noemi e de Ruth, desde o início. No primeiro capítulo, vimos o Senhor providenciando, e esse é o grande tema do livro, a providência divina. No primeiro capítulo, vimos o Senhor providenciando para Noemi uma companheira leal.
E o capítulo 1 ainda terminou com o Senhor providenciando uma colheita depois de muitos anos de seca. No segundo capítulo, que vimos semana passada, nós vimos o Senhor providenciando o sustento para essas duas mulheres, como também o Senhor providenciou um parente piedoso, que era tudo que elas precisavam naquele momento. Um parente próspero e servo de Deus em meio dias de homens tão impiedosos. Não havia servo de Deus em Israel. Boaz era uma exceção. No capítulo 2 ainda, nós também conhecemos Boaz. Ele era um homem fiel ao Senhor, como eu disse, uma exceção em seus dias. Era dono das terras onde Ruth, sem querer, começou a trabalhar. Nós vimos semana passada que esse sem querer, essa série de coincidências que aconteceram no capítulo 2, mostram a mão do Senhor agindo. Nós aprendemos semana passada que os grandes milagres da história, Deus fez de forma disfarçada, normalmente de coincidência, ou então apenas de atos normais, ações corriqueiras do dia a dia. Enquanto muitos achavam que era uma simples jovem dando luz em Belém, por exemplo, era Deus movendo a história. Enquanto muitos achavam que era apenas um decreto de César ordenando que todos os descendentes de Davi fossem a Belém para o recenseamento, era Deus modificando a história. Nós aprendemos semana passada isso, que Deus trabalha de forma ordinária. Deus trabalha com o ordinário. A gente fica esperando os extraordinários de Deus, as coisas maravilhosamente poderosas de Deus, aquilo que nos deixa assustados, assombrosos, enquanto Deus está trabalhando diariamente em nossa vida, para a nossa manutenção, com verdadeiros milagres diários que nós nem percebemos, a maioria deles. Deus também trabalhou como o providenciador, com provisão. Vimos no capítulo 2, quando Noemi reconheceu Boaz como um resgatador. E isso nós aprendemos semana passada, o que é um resgatador. Aprendemos que resgatador era um parente próximo, que tinha a responsabilidade de zelar pelos interesses da família, das formas mais inusitadas para a nossa cultura. Para a nossa cultura é incabível a gente pensar no que os resgatadores tinham que fazer. Por exemplo, o resgatador tinha o dever de recomprar terras que um parente teve que vender por situação financeira difícil. O parente passou numa crise. Quem tem que recomprar as terras ou a propriedade é esse parente resgatador, para que a família, para que a propriedade permanecesse na família. O resgatador, por exemplo, podia comprar de volta um membro da família que se vendeu como escravo por questões financeiras também. Era uma cultura da época. A pessoa ficava tão endividada que se tornava escravo, que se vendia como escravo para pagar as dívidas. Um membro da família podia lá e deveria comprá-lo de volta. E, por fim, o resgatador ainda podia casar, não era obrigado, mas ele podia casar com uma viúva da família para dar continuidade à linhagem, mas também para preservar a propriedade na família. A obra do resgatador é preservar a família. É preservar a família. No capítulo 2, nós conhecemos Boaz, e o capítulo 2 termina cheio de esperança, porque Boaz era um potencial resgatador para Noemi e para Ruth. Agora aqui, no terceiro capítulo desse livro, veremos Deus da providência agindo ainda na vida dessas duas servas, como ele tem agido até então. Para melhor facilitar, a gente pode, de novo, dividir esse capítulo em 3 cenas. A primeira cena eu vou chamar de um plano confiante de Noemi, do versículo 1 ao 5. A segunda cena, a obediência piedosa de Ruth, do versículo 6 ao versículo 9. E a terceira cena, uma promessa graciosa de Boaz, do versículo 10 ao 18. Vamos à primeira cena dessa linda história. Um plano confiante de Noemi. Primeiro vamos observar, irmãos, uma espantosa mudança de espírito em Noemi. Essa mulher chegou em Belém devastada
Inclusive, vimos no primeiro capítulo que ela voltou para Belém irreconhecível. Ela saiu de Belém com sua família, Elimeleque e sua família saíram de Belém fugindo da fome, para não morrerem de fome, porém eles ainda tinham recursos. Das famílias de Belém, uma das poucas que ainda tinha recurso, possivelmente era a família de Elimeleque. Mas eles saíram antecipadamente, antes que a fome os alcançasse, mas nós vimos que não adiantou. Fugindo da morte, o que eles encontraram em Moabe foi a morte. Elimeleque e seus 2 filhos morreram, e na volta, voltando para casa, voltou apenas Noemi e sua nora Ruth. Mas quando Noemi voltou para casa, voltou irreconhecível. O texto bíblico diz que as mulheres perguntavam: é essa mesmo Noemi? E ela própria respondia: ó, eu não me chamo mais Noemi. Em algumas traduções, Noemi pode significar bela ou graciosa. E ela disse: eu não me chamo mais Noemi, porém Mara, que significa amarga, porque Deus amargou a minha vida. Ela entendia que tudo que aconteceu em sua vida, mesmo as coisas péssimas, as tragédias que aconteceram em sua vida, era a mão de Deus trabalhando em sua história. Mas ela voltou amarga, voltou triste. E agora essa mulher já está cheia de esperança, fazendo planos para o futuro. Em pouco tempo, muita coisa mudou na vida e no coração de Noemi. Olha o versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, ela está falando para Ruth, né? Não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Irmãos, buscar um lar, originalmente, literalmente, significa dar repouso. Era Ruth quem trabalhava para sustentar ela e a sogra, mas Noemi se viu na responsabilidade de providenciar um repouso fixo, um lar seguro para a jovem Ruth. Foi então que Noemi propôs um plano bem diferente, bem peculiar, no mínimo isso. A partir do versículo 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia cujas servas estiveste, né, um de nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Vamos entender isso aqui. Eira, irmãos, era um local público, normalmente uma campina, mas um local público onde os produtores limpavam e separavam tudo que eles colheram durante o dia. Noemi sabia que naquela noite Boaz estaria na eira, fazendo o trabalho dele, de limpar a sua própria colheita. Noemi passou então algumas instruções a Ruth, a partir do versículo 3. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirás o que deves fazer. Irmãos, nós precisamos lidar com muita responsabilidade com esse trecho. Digo isso porque uma leitura superficial pode passar a ideia de que Noemi e Ruth elaboraram um plano até imoral de conquistar sensualmente o jovem Boaz. Mas não foi isso que aconteceu. A interpretação correta desse ponto do texto fica ainda mais difícil porque expressões como conhecer, descobrir os pés e deitar pode ter significados diferentes, dependendo do contexto, dependendo da época. Então, o que dificulta um pouco mais a nossa compreensão. Porque quando a gente olha esse plano, a primeira impressão que nós temos é que elas estavam arquitetando uma forma de, através da sensualidade, conquistar Boaz, inclusive no momento em que ele estivesse mais cansado e embriagado. Beber aqui era beber vinho. Mas podemos afirmar com toda a convicção que não houve nenhum grau de imoralidade nos planos de Noemi e nos atos de Ruth. Prova disso é que mais adiante o próprio Boaz vai chamar Ruth de mulher virtuosa.
A Bíblia aponta Ruth como mulher virtuosa. Não era um plano de conquista sensual, mas o plano era apenas para que Boaz percebesse que a jovem Ruth estava disponível para um casamento. Se ele quisesse, obviamente. Ruth deveria ter a iniciativa, porém preservando sua integridade. Uma dificuldade que nós temos é que a gente lê um texto antigo com a mentalidade da cultura atual, em que não se cabe uma mulher ter algum tipo de iniciativa. Isso é até muito questionável, mesmo em nossa cultura. Mesmo em nossa cultura. Eu acredito que não há problema nenhum em uma mulher, em uma jovem, ter iniciativa, se assim ela desejar. O que Ruth teve, seguindo os planos de sua sogra, foi ter a iniciativa de se demonstrar disponível, se Boaz quisesse, porém preservando a sua integridade. O plano não era imoral. O plano não era ilegal. O plano não era sensual. Mas era um plano, digamos, no mínimo ousado. Ousado no sentido de ser perigoso. E vamos entender por quê. Preste atenção. Na eira havia muitos outros agricultores como Boaz, limpando seus cereais. Homens de todo tipo no mesmo lugar, homens ímpios. Pois nós já vimos que Boaz era uma exceção em seus dias. Todos eles passavam o dia inteiro tirando palha dos cereais. Conta-se que eles pegavam com uma espécie de pá o cereal e jogava para cima. O vento batia, por isso que era numa colina. O vento batia e levava a palha, e limpava o cereal, e eles colocavam o cereal puro, sem a palha, em um monte. Todos eles passavam o dia inteiro fazendo isso. No final do dia, eles comiam, eles bebiam vinho, e depois eles dormiam, cada produtor, em cima do monte do próprio cereal, para guardar o cereal e comercializá-lo no dia seguinte. Esse era o ritual. Ou seja, havia muitos homens estranhos no mesmo lugar. Muitos homens, além de Boaz, homens perversos, israelitas, mais ímpios, estavam ali no mesmo lugar, junto com Boaz. O primeiro perigo era esse. O segundo perigo era que, além disso, no livro do profeta Oséias, no capítulo 1 ou no capítulo 9, diz que prostitutas tinham o hábito de frequentar a eira também nessa época, nesses dias de fartura. Pensa então, irmãos, em um lugar que deveria ser moralmente insalubre, uma soma de dinheiro, bebida e prostituição. Para completar esse cenário, Ruth deveria executar o seu plano quando anoitecesse. Assim ninguém a veria. A ideia dela ir à noite era justamente para que ninguém a reconhecesse e a confundisse como uma prostituta. Para que ninguém pensasse que ela estava lá naquele lugar para fazer o que as prostitutas faziam. Porém, justamente por ser à noite, ela corria sério risco de confundir e se aproximar do homem errado. Já pensou? À noite não era igual à noite aqui, não, que hoje você tem a luz da light, você tem. O texto da ideia é que era completo breu. A ideia que o texto passa é que Ruth e Boaz conversaram sem se enxergar. Muita escuridão. Pense se essa menina descobre e deita nos pés de um homem errado. O homem desse nível, esse tipo de homem que eu já falei para vocês. Ruth toda cheirosa, toda bem vestida, com toda pureza, com todo pudor. Se ela se deitasse aos pés do homem errado, se isso acontecesse, ela seria tratada, no mínimo, como israelitas perversos tratavam as moabitas. Ou seja, era um plano arriscado. Apesar desse plano ser muito arriscado, veja como essa cena termina no versículo 5. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Você aceitaria esse plano? Ou você olharia para sua sogra e falava: vai você. É fácil assim, né? Vai tu. Eu fico aqui.
Ruth tinha a exata noção do perigo. Ruth sabia que naquela noite sua vida poderia ser definida para sempre, positiva ou negativamente. Ainda assim, ela disse: tudo quanto me disseres, farei. Irmãos, perceba o seguinte: a obediência de Ruth não era uma obediência cega e infantil. Ruth não obedeceu simplesmente porque amava Noemi, e com certeza ela amava. Ruth não obedeceu porque achou o plano de Noemi muito bom, porque não era um plano perigoso. Ruth não obedeceu porque ela era o tipo de pessoa que sempre tinha uma atitude positiva pela vida. Não é por isso que ela obedeceu. Nada disso. Ruth só obedeceu porque ela conhecia muito bem o Deus de Noemi. Até aquele momento, ela já tinha testemunhado como o Deus de Noemi não falha em sua provisão. Como que o Deus de Noemi é diferente do Deus dos Moabitas, os deuses que ela serviu por toda a sua vida. Ela já percebeu algo diferente no Deus de Israel. Por isso que ela obedeceu, porque ela já conhecia. A essa altura, ela já conhecia o Deus de Noemi, ela já amava o Deus de Noemi e ela já tinha aprendido a descansar, aguardando a provisão do Deus de Noemi. Aí a gente tira a primeira lição do dia de hoje. Viver pela fé ou viver por obediência não é dar um salto no escuro. Eu já falei de fé aqui há poucas semanas. Tem gente que acha que fé é isso, é dar um salto no escuro. É caminhar na escuridão, é dar o primeiro passo. Isso não é fé, isso é presunção. Já explicamos isso aqui. Noemi e Ruth, elas não tiveram essa presunção, elas não deram um salto no escuro, não. Elas seguiram os sinais, as evidências. Preste atenção. Elas não tinham o poder de definir a história, mas elas tinham a capacidade, a habilidade dada por Deus a todos nós de perceber as evidências e seguir os sinais. Boaz era um homem temente a Deus, Boaz era um homem justo, Boaz era um homem honesto e Boaz era um potencial resgatador. Não precisava Ruth, Noemi ficar em casa esperando um anjo aparecer, um profeta aparecer para dizer o que elas deveriam fazer. Não precisava. Os sinais estavam em sua frente. A vontade de Deus, já temos aprendido isso. A vontade de Deus não é oculta, não está escondida. É uma prática pagã. Buscar a vontade de Deus, tentar descobrir a vontade de Deus, como se ela tivesse escondida aos nossos olhos. Não está. A vontade de Deus é clara, nós que não queremos ver. A vontade de Deus dá sinais, dá evidências, nós que não percebemos. A gente sabe exatamente quando estamos seguindo pelo caminho errado. A gente sabe disso. Raramente somos enganados. Então Ruth não esperou Gabriel chegar lá na sua porta. Ruth não esperou um profeta bater em sua porta. Ruth e Noemi não esperaram ter uma visão. Sei lá. Elas apenas raciocinaram que é um dom de Deus, uma habilidade que o Senhor nos deu. Raciocinaram. O sinal é esse. Precisamos de um resgatador. Boaz é um homem com propriedade e é um excelente homem de Deus. Olha os sinais que o Senhor dá. Eu gosto quando Paulo escreve a Tito, ensinando Tito a doutrinar a igreja, e começa a falar de cada classe, de cada grupo na igreja. Os homens sejam piedosos, as mulheres sejam servas no bem, sejam mestras no bem, né? As mais novas copiem as mais velhas e os moços sejam em tudo criteriosos. Palavra de Paulo. Paulo está querendo dizer que nós temos condições, habilidade dada por Deus para perceber os sinais. A gente não percebe. Ou seja, a gente percebe, mas a gente ignora. O que nós consideramos na hora de tomar nossas decisões, normalmente nos afastam mais de Deus do que nos aproxima.
Primeira pergunta que você deve fazer antes de tomar uma decisão: isso vai te aproximar do Senhor ou vai te afastar? Vai te aproximar da igreja ou vai te afastar? Há evidências, há evidências. Não precisa um anjo chegar para você descobrir o que deve fazer da sua vida. Fé não é um salto no escuro. Também aprendemos aqui que viver pela fé é confiar e agir. Agir. Já vimos semana passada como que Ruth foi ao trabalho. Ela confiou no Senhor e foi trabalhar. Aqui ela confiou no Senhor e agiu. Não existe fé sem ação. Não existe. Fé sem ação é presunção. É achar que Deus tem obrigações com você. É achar que Deus vai inventar, vai criar um meio pelo qual tirar você dessa inércia e vai lhe dar tudo de mãos beijadas. Não foi isso que elas fizeram. Aí a gente entra na segunda cena desse texto, a partir do versículo 6. A obediência piedosa de Ruth. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, compreendem o que é isso, né, irmãos? Já tinha tomado vinho. O texto não fala que ele estava embriagado. Se ele tivesse embriagado, o texto falaria, mas já estava, não estava mais em um estado normal. Veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. O plano era que, preste atenção, descobrindo os pés de Boaz, ele está dormindo no ar livre, no frio da noite. Ele sentiria frio durante a noite e acordaria para cobrir os pés. E assim ele perceberia uma mulher deitada aos seus pés. Um bom plano. Ruth já tinha chegado a esse ponto, já estava deitada aos pés de Boaz. Mas ainda assim era muito perigoso. Ainda havia riscos. Imagine você se Boaz não acordasse. Boaz podia não sentir frio nos pés. O pior, Boaz podia se assustar e fazer um escândalo ali. Tem homem escandaloso, não tem? Você conhece algum homem escandaloso? Fala não. Quero criar problema na tua casa hoje. Homem escandaloso. Boaz poderia acontecer isso. Imagina, Boaz acorda assustado, dá um grito, acorda todo mundo vê que Ruth está lá aos pés dele. O que era para ser um plano particular, algo muito privado, muito oculto, ia se tornar uma vergonha pública. O texto segue no versículo 8. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Por isso que eu falo, estava muito escuro. Boaz já conhecia Ruth. Quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Irmãos, isso é um pedido de casamento. Um pedido de casamento mais piedoso que eu já vi. Por que eu digo que é um pedido piedoso? Porque Ruth se fez valer das próprias palavras piedosas de Boaz. Ruth usou aqui a lei do Senhor. Quem instituiu o resgatador, a figura do resgatador, foi o Senhor. Foi a lei do Senhor. Ruth se fez valer, fez uso da lei do Senhor e das palavras piedosas de Boaz mesmo para elaborar um pedido de casamento. No capítulo 2, quando Boaz conheceu, ou quando Ruth e Boaz se conheceram no campo, no primeiro diálogo entre os dois, Boaz abençoou Ruth dizendo, no capítulo 2, eu vou ler para vocês o versículo 12 do capítulo 2. O Senhor te retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Palavras de Boaz para Ruth. Aqui, nessa noite, foi Ruth quem disse: estende tua capa sobre a tua serva. O que Ruth estava dizendo era o seguinte: homem, você clamou para que Deus me abençoasse, então seja você o instrumento pelo qual Deus vai me abençoar.
Um belo argumento. Quer que eu seja abençoada mesmo? Então seja você o meu abençoador. Na bênção de Boaz, Boaz clamava, ou seja, Boaz elogiava Ruth por, por ela ter ido buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. Aí agora ela pede para Boaz: estende a tua capa sobre a tua serva. Há algumas lições nesse trecho para a gente. Primeiro, como eu já disse, uma verdadeira fé não tem nada a ver com presunção. Ruth demonstrou uma verdadeira fé humilde, piedosa. As ações de Ruth não foram regadas à vaidade, à soberba, mas as ações de Ruth foram regadas com humildade. Ela não declarou, ela não exigiu, ela não desafiou, mas ela apenas fez uma humilde súplica: estende a tua capa sobre a tua serva. Veja bem, não há nenhum contraste aqui. A fé viva, a fé verdadeira, aquela convicção que nós temos que de fato Deus está nos abençoando, nos conduz a um estado de humildade e não de presunção. Nós não chegamos diante do Senhor ordenando, declarando, exigindo. Nós chegamos diante do Senhor com o coração quebrantado, falando a mesma coisa que Ruth disse: Senhor, estenda a tua capa sobre teu servo. É um clamor. Assim termina essa segunda cena. A terceira cena, a promessa graciosa de Boaz. A resposta, irmãos, de Boaz não nos surpreende, não. Nós já conhecemos a bondade desse homem. Mas tem um detalhe importante. No livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, o Senhor amaldiçoou os moabitas. Não, nesse caso, não por causa de sua origem pecaminosa. Nós aprendemos aqui na primeira mensagem dessa série que o povo de Moabe se originou com aquela relação incestuosa das filhas de Ló, que embebedaram o pai e tiveram filhos com o próprio pai. Já era um povo marcado, nasceu debaixo de pecado. Mas o Senhor amaldiçoou os moabitas, porque quando Israel saiu do Egito e peregrinou pelo deserto, os moabitas não acolheram Israel. O texto bíblico em Deuteronômio 23, 3, Deus fala exatamente isso. Vocês não deram água para eles, vocês não ofereceram pão. E o pior, vocês ainda contrataram um profeta Balaão para tentar amaldiçoar os israelitas. Deus amaldiçoou os moabitas. Por causa disso, por isso, Boaz não tinha nenhuma obrigação de acolher Ruth. Se Boaz não acolhesse Ruth, ele estaria agindo da forma correta, sabia disso? Ele estaria sendo justo. Mas Boaz entendeu mais do que a lei. Boaz entendeu o espírito da lei. Boaz entendeu que sim, a lei do Senhor amaldiçoa os moabitas, mas aquela moabita já era uma moabita restaurada, convertida. O interessante é que para sempre na história, Ruth vai ser chamada de Ruth, a moabita. Por que não se esquece do passado de Ruth? Não se esquece o passado dela, justamente para a gente não esquecer a graça, o tamanho da graça que foi estendida sobre uma mulher pagã. Mas Boaz, ele ainda assim, mesmo sem obrigação nenhuma, ele acolheu a jovem Ruth. Versículo 10. Disse-lhe: bendita sejas tu do Senhor, ao tom carinhoso, minha filha. Me fizeste a tua última benevolência? Me fizeste a tua última benevolência que a primeira. Perdão, li errado. Melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira. Pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. A palavra benevolência aqui, literalmente, significa amor pactual.
Boaz percebeu que Ruth não amava mais como os moabitas, que o coração de Ruth não era mais um coração moabita. Ruth amava agora como uma serva de Deus, uma mulher aliançada com o Senhor. A grande evidência de que Ruth era uma mulher transformada foi o critério dela ao escolher um esposo. Ela ter aceitado esse plano de Noemi é prova de que ela era uma mulher restaurada. Boaz percebeu isso, por isso ele disse: pois não fostes após jovens. O que Boaz está querendo dizer? Você tinha muitas outras opções, minha filha. Aqui em Israel, o que não falta é jovem que queria casar com uma moabita. De repente, uma jovem menina, uma bela mulher. Boaz reconhece que Ruth poderia casar com qualquer outra pessoa. Ou seja, Ruth não escolheu o mais jovem, nem o mais rico, nem o mais bonito. Ruth escolheu o mais fiel ao Senhor para assumir um compromisso. Ela já aprendeu como seria importante ela unir-se com alguém que lhe aproximaria de Deus para o resto de sua vida. E não alguém que fica no cabo de guerra, é o nome, né? Puxa a corda, cada um puxa para um lado. É isso? É cabo de guerra? E não alguém que fica lutando com a gente diante do Senhor para o resto da vida. Ruth percebeu isso. Resgatadores, havia outros. Proprietário de terra, havia outros. Homem de Israel, havia outros. Mas servo de Deus era só Boaz. Seguindo o texto, Boaz deu testemunho da pureza de Ruth. Versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Maravilha, não era uma mulher qualquer. Todos davam testemunho da vida de piedade de Ruth. Mas essa história não termina aqui ainda. Essa história vai tomando contornos dramáticos a partir do versículo 12. Parece uma novela, né? Eu estou aqui, você está lembrando daquela novela das 6, aquela senhorzinha, aquela menininha bonita e tal. Quem é noveleiro aqui? Quem não perde uma novela das 6? Fala aqui para mim. Ninguém vai falar, né? Eu conheço vocês. Olha o versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Ou seja, irmãos, Boaz era um parente resgatador, mas havia outro parente com prioridade. Boaz só poderia ser o resgatador se esse outro abrisse mão do seu direito. Versículo 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. E agora? Dum, 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 dum. Será que vai haver casamento entre Ruth e Boaz? Será que o plano de Noemi foi buraco abaixo? Se o outro resgatador, um homem ímpio, quiser resgatá-la, o que fazer? Não há nada o que fazer. Como vai acabar essa história? Vem a semana que vem. Semana que vem a gente conta o desfecho dessa história aqui. É só no capítulo 4 mesmo. Seguindo, Ruth voltou cedinho para casa. Contou para Noemi tudo o que tinha acontecido e todas as palavras de Boaz. Agora observem a resposta de Noemi no versículo que fecha toda essa história do capítulo 3, aqui no versículo 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Sabe as palavras, né? Observem a qualidade de fé demonstrada por Noemi. Uma fé madura. Por que eu digo que é uma fé madura? Uma fé madura de uma pessoa que sabe agir no momento certo e sabe também o momento certo de esperar. É em nossa imaturidade que a gente confunde as coisas.
A gente age na hora que a gente quer agir, na hora que devemos esperar, e esperamos, paramos no momento que devemos agir. Noemi não. Noemi já era uma serva de Deus madura. E ela fala simplesmente: agora, já fez tudo o que deveria fazer? O que estava ao seu alcance você fez? Agora vamos descansar. Agora vamos esperar. É óbvio que essa espera de Noemi também não era uma espera insana, ingênua. Não era. Vocês observem que a espera de Noemi está baseada no caráter de Boaz. Se ela não confiasse no caráter de Boaz, elas ficariam desesperadas, sem saber o que fazer. Mas como ela sabia, segundo palavras dela mesmo, que aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Aí ela poderia esperar confiantemente, com tranquilidade. Ah, irmãos, é impossível a gente olhar para Boaz e não enxergar nele uma referência a Jesus, o nosso grande e perfeito resgatador. Características de Boaz que nós encontramos, obviamente, de forma perfeita em Jesus. A Bíblia é lotada de exemplos como esse, daqueles homens que nós chamamos de tipos de Cristo. Já ouviu falar? Já ouviu essa expressão? Isaac era um tipo de Cristo. Davi era um tipo de Cristo. Era o Cristo imperfeito. Isaac era o Jesus imperfeito. Davi era o Cristo imperfeito. José era o Cristo imperfeito. Ao passo que Jesus é o Isaac perfeito, é o Davi perfeito, é o José perfeito. Boaz se enquadra nessa categoria. Boaz é um Jesus imperfeito. Com a sua forma humana, com suas limitações, ele apontava para Cristo, nosso grande e perfeito resgatador. Olhemos de novo as últimas palavras de Noemi, nesse capítulo, no versículo 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Boaz é apontado por Noemi como aquele homem que não deixa uma obra inacabada. Aquele homem que não começa a fazer algo e desiste pela metade. Me vem à mente as parábolas de Lucas, principalmente a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Na parábola da ovelha perdida, Jesus disse que aquela mulher acendeu uma lamparina e varreu sua casa até encontrá-la. Ou seja, na parábola da mulher, da dracma perdida, a dona de casa não tinha disposição nenhuma de parar de procurar enquanto não achasse a moeda que ela perdeu. A mesma coisa aconteceu com a parábola da ovelha perdida. Jesus disse que o pastor deixou as 99 no campo e foi atrás da que se perdeu até encontrá-la. A expressão é a mesma. Ou seja, o pastor não saiu com a expectativa de encontrar ou não a sua ovelha. O pastor não foi às montanhas na tentativa de encontrar a ovelha. O pastor da parábola de Jesus saiu resoluto, decidido, só volto para casa com minha ovelha nos braços. Exemplo de homens, Deus é o nosso exemplo daquele que não deixa uma obra inacabada, como Boaz. Prova disso a gente encontra séculos depois de Noemi, o profeta Isaías falou dessa característica de Deus. Isaías, capítulo 62, eu vou ler para os irmãos. Isaías 62, do versículo 1 ao 4. Olha o que diz o texto. Por amor de Sião não me calarei. Por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do nosso Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada.
Mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra ele desposará. A ação do Senhor restaurando a sorte de Israel, mas o Senhor garantindo que ele não cessaria, ele não se aquietaria, ele não se calaria, enquanto ele não cumprisse o seu trabalho de resgatar esse povo para si. Através de Isaías, Deus prometeu um grande resgate, que é o resgate de todo um povo. Deus prometeu ser um resgatador perfeito. Deus prometeu fazer aquilo que nem Boaz, com toda a sua bondade, com toda a sua piedade, teria poder de fazer, que é resgatar todo o povo de Deus. Irmãos, nós bem sabemos que nós éramos Ruth e Noemi. Éramos nós que vivíamos sem esperança. Nós éramos escravos do pecado, e como escravos do pecado, nossa sobrevivência dependia de que um resgatador olhasse para nós com um olhar de compaixão e pagasse nossas dívidas e nos comprasse definitivamente. Era o estado de cada um de nós. Mas Deus cumpriu as profecias de Isaías. E Deus não descansou enquanto não providenciou o nosso resgate. Deus ele trabalhou com afinco. Deus trabalhou ao longo dos séculos. No último capítulo, semana que vem, a gente vai ver como que Deus costurou a história para que nós fôssemos resgatados também. Foi a jovem Maria de Nazaré, uma das primeiras pessoas que perceberam quando chegou o dia do resgatador vir ao mundo, do resgatador vir à terra. A jovem Maria percebeu que, enfim, chegou o dia de ser cumprida as profecias de Isaías. E a reação de Maria ao perceber que o grande resgatador estava chegando. Quando Maria viu que aquele que, enfim, pagaria definitivamente o preço por nosso resgate estava chegando, o que Maria fez? A Bíblia diz que Maria cantou. E o cântico de Maria, o Magnificat, é um cântico que exalta essa obra do Senhor ao nosso favor. Lucas, capítulo 1, versículo 46. Pode abrir sua Bíblia em Lucas 1, 46. Lucas 1, o cântico de Maria, no capítulo 46, no versículo 46, perdão. Capítulo 1, versículo 46. Espero você encontrar. Lucas 1, 46. Diz assim um texto bíblico. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu. Ó, que poderoso. Que significado poderoso tem a palavra agiu aqui. É Deus, como eu disse, costurando a história, agindo na história, abrindo caminhos, levantando reis, destituindo reis, juntando casais impossíveis, improváveis. Foi a ação de Deus. Versículo 51. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltados e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos.
amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O que Maria de Nazaré percebeu é que Jesus estava no seu ventre, era o grande resgatador. Era um Boaz, não apenas aperfeiçoado, mas era um Boaz glorificado. Era aquele que pagaria o preço definitivo por nosso resgate. Ah, irmãos, como eu disse, um resgatador muito maior do que Boaz. Fez um resgate perfeito. Boaz resgatou Noemi e Ruth de sua condição social difícil. O nosso resgatador nos resgatou da morte do inferno. O nosso resgatador pagou o preço para nos livrar da ira de Deus. Que maravilha. Quero terminar com 3 aplicações simples. A primeira é que o Natal é uma época excelente para nós meditarmos em como seria a nossa vida sem essa obra de resgate de Jesus. Se Jesus não tivesse nos resgatado, onde estaríamos hoje? Onde você estaria agora? Em que caminho você estaria? Olha como que o Natal é importante para essa meditação, essa análise. Use essa época do ano mais especificamente para esse fim. Em segundo lugar, vamos aproveitar também esses dias para apresentar esse resgatador aos nossos parentes e amigos. Imagine você a quantidade de pessoas desesperadas e podem até morrer no desespero sem saber que o preço do seu resgate já foi pago. Basta conhecer Jesus. E por fim, vamos aproveitar esses dias para ensinar mais ainda, especialmente os nossos filhos, sobre esse resgate. Uma prática antiga que a maioria de nós perdeu é essa transmissão oral das doutrinas bíblicas, das histórias bíblicas, da nossa fé aos nossos filhos. Não acredite naquela ideia de que você não deve influenciar a escolha religiosa dos seus filhos. Pelo contrário, a Bíblia manda a gente inculcar neles a palavra de Deus. Quando tiver a maioridade, eles vão decidir se segue ou não o caminho, mas conscientemente. O Natal é bom para essa época. Essa época é bom para isso, para nós falarmos mais sobre o nosso resgate para os nossos filhos. Amém? Vamos falar com Deus? Pessoal da música e do vocal, por favor, vamos cantar a última canção juntos. Pai querido, muito obrigado por tua palavra aqui, Senhor. Te agradecemos porque a tua palavra hoje nos aponta para uma obra grandiosa que o Senhor tem feito em nossas vidas, que nós às vezes ignoramos, que é o preço do resgate que o Senhor pagou por nós. Pai querido, que a tua palavra gravada em nosso coração venha gerar em nós mais piedade, mais temor do Senhor, mais vida com Deus. Ensina-nos a usar essa época do ano, Pai, em favor da tua obra, em favor de nossa família, em favor de nosso amadurecimento espiritual. Ensina-nos a confiar mais em Ti, especialmente nessa época do ano, Deus. Que o Natal para nós não seja nem de longe o que é o Natal para o mundo, mas que nosso coração seja repleto de alegria, porque nasceu o Redentor, porque temos um resgatador e por isso podemos nos alegrar. Em nome de Jesus. Amém.